Deus abençoe. Marcos, capítulo de número 11, a partir do versículo 12. É interessante que todos encontrem. Faz um tempo que o Senhor tem me dado essa palavra e eu fiz algumas anotações aqui, mas não é nada de IA, Google, copia e cola não, tá, irmão? É meditação mesmo. É tempo gasto nas escrituras, oração. A única IA que tem aqui é a inspiração que vem do alto. Amém? Então é do coração de Deus para a sua vida. Muito feliz de ver o Hélio ali. Glória a Deus. Homem de Deus. Tive o prazer de conhecer através do Leandro. Leandro tem sido uma ponte na minha vida. E o Senhor tem nos abençoado essa amizade. É uma amizade verdadeira que eu carrego no meu coração. As pessoas pensam que amigos, eles não podem discordar, não podem discutir sobre algo, mas se uma amizade é destruída por uma discordância, não é amizade. É qualquer outra coisa. Eu e o Leandro, a gente pode passar 30 dias, um mês, quase um ano sem se ver. Quando a gente se vê, se for de noite, a gente só vai parar na madrugada. E haja café. Café não mais, né, mano? Eu parei com café. Deus abençoe a pastora, amém? Agora é coca. Piorou, né? Agora é só Coca-Cola. Amém, meus irmãos? Capítulo 11, a partir do versículo 12, quem encontrou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Nos diz assim a Escritura: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Eu quero repetir aqui a leitura, amém? E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou nada senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Amém? Podeis tomar assento, glorificando a Cristo. Só diminui mais um pouquinho o fundo, por gentileza. Glória a Deus. Diminui. Deus abençoe. Meus irmãos, nós temos, eu digo nós, claro, generalizando e trazendo aqui uma visão coletiva, como igreja que nós somos do Senhor. Nós, como igreja e como servos, temos a tendência de pensar em Cristo sempre de uma maneira como um ser divino. E é bem verdade esta realidade da divindade de Cristo. Nós sabemos que Cristo, ele é o Verbo que se encarnou. E quando a Escritura diz verbo, a Escritura está falando apenas, ou está falando de algo que apenas é ou está na atmosfera espiritual. Veja, tudo que você fala se chama verbalizar. Mas antes de você verbalizar, você pensou, a não ser que você seja irracional, né? Mas quando nós verbalizamos, nós pensamos.
E o campo do pensamento está na atmosfera invisível, aonde o homem não pode tocar fisicamente ou ver fisicamente. Portanto, está apenas na atmosfera espiritual. Quando João fala que Jesus é o Verbo que se encarnou, João está exaltando a divindade de Cristo. Sim, ele é Deus. O próprio apóstolo Paulo também escreveu dizendo que ele, sendo igual a Deus, não teve por usurpação ser como Deus. Antes ele se esvaziou e habitou entre nós, servindo. Ou seja, Paulo vai dizer que Cristo, ele tinha em si a divindade. Mas nós temos essa tendência de pensar em Cristo apenas como um ser divino, quando na verdade a Escritura nos revela que Jesus, meu Salvador e o teu Salvador, ele também tinha uma natureza humana. Jesus foi homem, e 100% homem, de carne e osso, com nervos, com pele, com corpo físico, com uma voz, com audição, com paladar, com tato. Ou seja, Cristo foi também um homem, e 100% homem. O mesmo Verbo que era Deus, ele se fez carne, ou seja, homem, Deus e homem. Ele teve todas as necessidades humanas, necessidades que hoje eu e você temos e reconhecemos como necessidades simples: fome, sede, sentimos dor, temos alguns sentimentos como ansiedade, não é? Sentimos necessidades humanas, e Jesus, como homem, 100% homem, também sentiu estas coisas. Quando ele para falar com a mulher samaritana, ele pede água porque ele está com sede e cansado. Quando ele está dormindo no barco, que os discípulos estão amedrontados por causa da tempestade que se levanta, ele não está dormindo simplesmente porque queria ver aonde a fé dos discípulos ia alcançar. Ele está dormindo porque ele está cansado. É um homem que sente as mesmas necessidades, ou todas as necessidades humanas. Ele é tão homem que ele morreu, padeceu, aspirou. A Escritura diz que o último suspiro dele é em forma de uma frase, uma expressão. E esta expressão é tetelestai, ou seja, está consumado. Em tuas mãos, Pai, eu entrego o meu espírito. E morre. Ele aspira, expira e padece. É morto. Jazeu num túmulo. É claro que ao terceiro dia ele ressuscita, mas ele esteve no túmulo por aproximadamente 3 dias. Então Jesus é Deus? Sim, ele é Deus. E é maravilhoso pensar em Cristo como Deus. É maravilhoso entendermos que ele, sendo Deus, verdadeiramente, ele não teve este encargo por usurpação. Por amor, ele se encarnou. Aleluia. Por amor, ele decidiu padecer as mesmas coisas que eu e você padecemos. Isto é muito interessante, nós analisarmos Cristo como homem e percebermos que Cristo como homem, ele está bem mais próximo de nós como humanos.
Porque quando sentimos dor, Ele sabe o que é sentir dor. Quando nós choramos de tristeza, Ele sabe o que é estar triste. Quando nós nos decepcionamos, Ele sabe o que é decepção. Quando nós nos angustiamos, Ele sabe o que é angústia. Quando nós nos abatemos de alguma maneira, Ele também sabe o que é estar abatido. É por isso que pensar em Cristo também como um homem é trazer para nós um modelo certo, um modelo plano, um modelo eficaz de como devemos andar, de como devemos viver, de como devemos habitar enquanto nessa existência. Cristo é Deus, aleluia, louvado seja Ele por causa disso. Mas Ele também é homem, e como homem Ele te entende. Como homem Ele sabe a tua dor, o teu sofrimento. Ele está próximo porque Ele entende exatamente o que você está passando. O que isso tem a ver com o texto que nós lemos aqui da figueira infrutífera? O texto, Marcos capítulo 11, versículo 12, 13 e 14, é um relato. E neste relato nós podemos observar pelo menos 3 pontos. Primeiro, Jesus como homem. Marcos revela Jesus aqui como homem, sentindo uma necessidade humana. Olha como ele começa a relatar. No dia seguinte ele saiu de Betânia. E quando ele saiu de Betânia ele teve fome. Homem, é um Deus, é um Cristo, é um Senhor, é um Mestre que sente fome, necessidade humana. Também é o relato de Jesus como uma figura divina. Aonde está Cristo como uma figura divina? Aonde nós lemos aqui? A maldição que ele lança naquela figueira, por não encontrar nela fruto algum. A Escritura, um pouco mais adiante, vai dizer que eles estão voltando. E quando eles estão voltando, os discípulos olham para a figueira que Cristo amaldiçoou e ela está seca. Ela está sem vida. Ou seja, a maldição que Cristo lança sobre a figueira é a figura divina em ação. Cristo homem sentiu fome. Cristo divino amaldiçoou a figueira e a maldição pegou. A maldição foi assertiva. Veja, são traços da personalidade que Marcos também revela, que complementam esta figura homem e divina. O primeiro ponto é Cristo como homem, fome. O segundo ponto é Cristo como ser divino, amaldiçoando a figueira. O terceiro ponto é que dentro deste relato nós encontramos alguns traços da personalidade deste Cristo, homem e Deus, que complementam a sua humanidade e a sua divindade. Marcos nos deixa pista sobre esta personalidade. E esses traços de personalidade desta figura humana e divina nos servem como ferramentas poderosas acerca da nossa vida para com Deus. Porque se eu entendo mais a Cristo, logo eu me torno mais íntimo de Cristo. E me tornando mais íntimo de Cristo, eu estabeleço um relacionamento sólido com Cristo. Marcos revela, através do Cristo humano e do Cristo divino, estes traços da personalidade de Cristo, que nos atentando a estes traços, vamos usar como ferramentas para conhecer
mais sobre Cristo. Primeiro lugar, a personalidade de Cristo é que a aparência só importa para Cristo quando ela condiz com aquilo que está por dentro, com a essência. Cristo só se importa com a aparência quando a aparência é um reflexo exato daquilo que nós chamamos de essência. O que está por fora não impressiona Jesus. A aparência não impressiona Jesus. O que é demonstrado no rótulo, na capa, na embalagem, não impressiona nada o meu Cristo. Como impressionar um ser mostrando algo que não é, se este ser sonda corações, intenções, sonda a essência? O que está por fora não impressiona Jesus. No primeiro capítulo, ou melhor, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16, a partir do versículo 7, Deus se manifesta a Samuel, falando com Samuel, o redarguindo, ou melhor, o alertando sobre o problema de olhar a aparência. Samuel está prestes a ungir um rei para a nação de Deus. E ele vai na casa de Jessé, e a escritura diz que Jessé, antes de Davi, tinha 7 filhos. E estes filhos passam pelos olhos de Samuel. E a Bíblia diz que quando Samuel olha todos estes homens, Samuel se impressiona. E aí a voz de Deus alerta Samuel, dizendo: Samuel, não atente para a aparência, porque nenhum destes eu tenho como rei. Mas o problema central aqui não é a aparência em si. Então o que é? O problema central aqui é que a aparência dos irmãos de Davi não condizia com aquilo que eles eram na essência. Porque se fosse assim, apenas por conta da aparência, Deus não tinha escolhido Davi. Por quê? Porque Deus escolhe Davi justamente porque a aparência de Davi condizia com a sua essência, com aquilo que ele era por dentro. E é necessário aqui, nesta noite, derrubar o mito. Qual é o mito? Deus escolheu Davi porque ele era menor. Não foi por causa disso, não. Deus escolheu Davi porque ele era feio. Não, mentira, não foi por causa disso. Deus escolheu Davi porque ele era um menorzinho, um baixinho, mais baixo que o presbítero Leandro, meu amigo, assim. Não foi por causa disso. Deus escolheu Davi então porque ele era feinho, era esquisito. Não é isso que a Escritura diz sobre Davi. Porque quando passa-se o tempo e Deus diz que o rei ainda vai vir, Samuel não permite que ninguém sente. Então mandam chamar Davi, Davi vem. A Escritura diz que quando Davi entra na casa, Deus fala para Samuel: é ele, Samuel, é ele o rei que eu tenho para reger o meu povo. Detalhe, a Bíblia vai descrever como era Davi. E a Bíblia diz, a partir do versículo 12, que Davi era ruivo, seu cabelo era vermelho, de olhos formosos, ou seja, o seu olhar era galanteador. Os olhos dele eram olhos fixantes, eram olhos atraentes, e é a Escritura completa. Ele era ruivo, de olhos formosos e boa aparência. Davi era bonito, era um jovem bonito, era um moço bonito, e talvez a sua diferença por causa do seu cabelo era o que deixava ele ainda mais formoso e
atraente, era um homem bonito. Davi era um jovem bonito. A questão é que quando Deus olhou para Davi, Deus não viu apenas um homem de olhos formosos e de boa aparência. Deus, quando olhou para Davi, antes da aparência, ele sondou o que estava no coração de Davi. E ele olhou para Davi, cuidando das ovelhas, e disse: eu achei. Ele não é apenas bonito, ele não tem apenas boa aparência, ele não é apenas diferente. Não, ele é um homem segundo o meu coração. Eu preciso afirmar algo aqui. Jesus olha para a aparência, sim, ele olha, mas ele só se satisfaz se diante desta aparência refletir o que está na essência. Olhe para Cristo olhando para a figueira cheia de folhas. A coisa mais linda. A coisa mais linda. Ele está olhando para a figueira cheia de folhas. A coisa mais linda. Só que Cristo não se impressiona com o rótulo. Ele vai para procurar o que está dentro. Ele vai para procurar o que está dentro. Não, eu quero ver essa aparência toda. Tem que ter alguma coisa aí dentro. Esse rótulo todo tem que ter alguma coisa aí dentro. Tudo essa aparência, tudo isso tem que ter alguma coisa aí dentro. Detalhe, não era tempo de figos. Ela não deveria estar florida. Mostrou o que não era e ainda por cima fora de tempo. Cristo procurou a essência, não tinha fruto. Não tinha fruto. Se não mostra, ou melhor, se o que está por fora não revela o que está por dentro, não serve. Não serve. Não serve. Não serve. Aleluia. Este aqui é o trigo, é o joio. O joio aparenta ser trigo, mas não aguenta fogo. Meu Deus. Não aguenta fogo. Não. A aparência sem essência é apenas hipocrisia. Eita Deus. Demonstrar o que não é apenas hipocrisia. Não adianta eu aqui me vestir todo empalotado. Não tenho nada contra, até me visto também gosto. É um costume que a gente traz, não é? De tempos antigos. Agora não venha me dizer que foi Deus que mandou a igreja se vestir de tal maneira, cortar o cabelo de tal jeito, falar de tal jeito, se pôr. Não existe isso. Isso precisa ser combatido nos nossos dias. Quantos obreiros bons nós perdemos por causa de um corte de cabelo, por causa de um estilo de roupa. Quantas pessoas boas nós não expulsamos daqui de dentro porque ela não se adequava a nossos costumes e usos. Onde estão essas pessoas agora? E eu posso te falar, se estiver no inferno, vamos dar conta, tá? Meu Deus, Vamos dar conta. O homem não tem poder de mudar o outro homem. Não tem. Só quem tem esse poder é o Espírito Santo de Deus. Aceitou Cristo agora. Não quer se vestir assim, não quer falar assim, não quer cortar o cabelo assim, não quer andar assim. Deixa, irmão. Não se intromete, não atrapalha a obra que é só do Espírito. Não adianta nada mostrar uma coisa por fora e por dentro ser totalmente outra. Não adianta. Cristo não está atrás do rótulo. Cristo não está atrás das folhas. Cristo está atrás do que está por dentro. A essência. Aparência sem essência é hipocrisia. Segundo lugar, é justamente sobre a hipocrisia, porque Cristo odeia a hipocrisia.
Jesus não suporta hipócritas. Eu vou repetir isso aqui. Jesus não suporta, eu disse, não suporta hipócritas. Ele abomina a hipocrisia. Os hipócritas. Um dos maiores objetivos do Cristo, quando na terra, ensinando, anunciando as boas novas, foi combater de maneira feroz a hipocrisia. Ele combateu, ele foi de frente, bateu de frente com os hipócritas. Os fariseus, eles foram um dos principais grupos do alvo da denúncia de Jesus contra a hipocrisia. Somente no capítulo de número 23 de Mateus, eu não vou ler, senão nós vamos nos estender muito, mas somente no capítulo 23 de Mateus, a partir do versículo 13 em diante, são mais de 7 ais que Jesus lança para os fariseus, porque eles eram hipócritas. Dentre alguns deles está: ai de vós, fariseus hipócritas, vocês andam nas casas das viúvas e oram com orações largas para tomar o que ela tem. Ai de vós, fariseus hipócritas, estão nas esquinas se mostrando, fazendo orações longas, ritualísticas. São mais de 7 ais proferidos por Jesus contra os fariseus pela sua hipocrisia. Entenda, a hipocrisia é o pior do instinto pecador do homem. Porque a hipocrisia faz a pessoa aparentar ser o que não é. E o que é isso? Falta de identidade. E nós, como filhos, precisamos saber quem somos. Precisamos nos assegurar de quem somos. Se você não sabe quem é, você não sabe para onde vai e o que quer da vida. A hipocrisia é o pior do instinto pecador do homem, porque a hipocrisia diz para o homem: cante bem, louve bem, adore bem, mas viva uma vida depravada. Pregue bem, fale bem, mas tenha 2, 3, 4 amantes, pague mulheres, traia sua esposa. Vá para a igreja bem trajado, mostre para os seus irmãos coisas que supostamente eles acreditam sobre você, mas de verdade você está podre. É o pior do instinto pecador do homem. A hipocrisia é algo abominável por Cristo. Tão abominável que os hipócritas não recebem o favor da justificação de Deus quando oram. Hipócritas não são ouvidos por Cristo. Jesus conta uma parábola ainda para combater a hipocrisia. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9, ele diz que sobem 2 homens: o fariseu, o hipócrita, e o publicano. Sabe quem era o publicano? O pecador. O publicano era uma situação triste. Por quê? Porque o publicano, ele era julgado pelos hipócritas fariseus e pela sociedade comum, judeus comum. Ele não se adequava, não estava em nenhum lugar da sociedade. Era a escória. Era a escória. Ganhavam bem, tinham uma vida mais ou menos equilibrada, mas eram a escória da sua nação, considerados traidores. Jesus está falando dele. E Jesus está dizendo: subiu o fariseu e o publicano. Eles foram para o templo orar. E aí o fariseu começou a orar. Sabe como é que foi a oração do fariseu? Deus Todo-Poderoso,
Eu te exalto. E aí tem mais todo aquele negócio. Eu não sei falar, irmão. Eu sou um pregador que prega mais em rua, então a minha linguagem é essa aqui. Aí ele começou a bater no peito e, meu Deus, aí ele começou, obrigado, porque eu não sou como os demais. Não, eu jejum 2, 3 vezes por semana. Ô Senhor, eu não sou como os demais, eu cumpro todos os rituais. Olha a minha vestimenta, olha o jeito que eu me porto. Eu te agradeço, Senhor, por tudo. Aí Cristo disse, depois que ele saiu da oração, a escória foi orar. E a escória orou da seguinte forma: nem olhar para cima ele tinha coragem, ele olhou para baixo, prostrado, ele batia no peito. Ele batia no peito. Sabe o que é isso aqui? É declarando a miséria, dizendo, eu sou miserável, eu não mereço. Aí Jesus disse que a única palavra que ele conseguia dizer na oração foi, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um pobre, miserável, pecador. As pessoas diziam que ele era pecador e ele mesmo disse, é verdade, por isso tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Para concluir, Jesus disse, a oração do fariseu, do hipócrita não foi ouvida, mas o publicano desceu justificado. Aquele que demonstrou quem era de verdade desceu justificado. Não precisa pôr máscara. Não precisa. Não precisa chegar naquela porta ali e vestir, né, uma personalidade que não é a sua. Eita Deus. Não precisa. Para quê? Para ser aceito. Eu vou falar assim porque a pastora vai me aceitar, eu vou me vestir assim porque a pastora vai me aceitar. Você está vivendo, correndo atrás do vento, com um grande perigo de viver a vida inteira, 50, 60, 70, 80, 90, sem sentido nenhum. Você é fraco? Então confessa, eu sou fraco mesmo. Espírito de Deus. Você está lutando contra o vício? Então confessa. Quem aqui tem o poder de te julgar, pelo amor de Deus? Quem aqui tem o poder suficiente de apontar o dedo na sua cara e te julgar pelos seus vícios e te julgar pelas suas quedas? Meu irmão, se Deus fosse abrir uma tela aqui e mostrar os pecados de todo mundo aqui, eu sairia correndo dessa igreja aqui. Algumas pessoas, poucas pessoas aqui dentro sabem quem eu sou, sabem quem eu fui e sabem que eu era a última pessoa digna de estar com esse microfone na mão, falando algo daquilo que é santo e poderoso e transformador. Mas não é por aquilo que eu fiz, não é por aquilo que eu me encontro agora, não. É por aquilo que Ele pode me tornar quando eu me entrego a Ele com verdade, quando eu me entrego a Ele com sinceridade. Tira a máscara. Tira a máscara. Se mostra como você é de verdade. Fala pra Ele. Ninguém mais precisa ouvir, mas Ele precisa ouvir. Fala pra Ele, Senhor, eu sou isso aqui que o Senhor tá vendo, essa miséria aqui, eu sou isso aqui que o Senhor tá vendo. Muitas das vezes reclamão, murmurador, contrariador, julgador. Senhor, muitas das vezes a inveja consome a minha alma. Muitas das vezes, Senhor, a ganância quer me afastar de Ti. Se abre para Ele, mostra quem você é de fato, e nesta noite nós veremos a onipotente presença dEle nos transformando de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Mas a hora vem, e esta é a hora, é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai com máscaras não, mostrando que não são não. Eles adorarão ao Pai em espírito e em verdade.
em verdade, em verdade, em verdade, fraco como você é, Ele te suporta. Ei, Arabás, ei, Camanacol de Arabás, Mouquendorovasseto de Barabás. Oh, bacana, terminando na Seberecaia, o rei mais famoso da história, o rei que mais conquistou guerras da história, o rei que trouxe a presença de Deus para a Terra Santa, o rei que fundou o Estado segundo Deus, ele, o rei Davi, quando pecou, quando errou e foi revelado o seu pecado na sua face, ele não pensa duas vezes, ele se humilha, ele jejua, ele ora, e no Salmo 51 ele é capaz de dizer: eu conheço as minhas falhas, o meu pecado está sempre diante de mim, Senhor, mas uma coisa eu te peço, não tira o meu trono, não tira a minha coroa, não tira o meu cetro, não tira o meu governo, não retira de mim o teu Espírito, não tira! Porque é Ele que transforma, é Ele que liberta, porque é Ele que faz, porque é Ele, é o Espírito Santo, é o amigo, Ingrid, Ele é o condutor, Ele é o amigo, Ele é o professor, é Ele quem diz: não faça mais, não diga mais, não ande mais, dessa forma não. Eu estou aqui para te ajudar, filho, eu estou aqui para te ajudar, filha. O que você não consegue, eu estou do teu lado, te amparando, te transformando, te levando ao centro da vontade de Deus. Ei, Alabás, eu estou sentindo a presença de Deus. Arabaia que eu dei a mais. Eu estou sentindo. Deus, você pode nesta noite fazer aquilo que o Espírito Santo quer fazer na vida do seu irmão, onde você está sentado aí. Abraça essa pessoa, põe a mão no ombro dela, abrace ela e fala para ela. Pode tirar a máscara no colo dele, pode mostrar quem é na presença dele. Você não está na presença do homem que te julga, você não está na presença do homem que te dispensa, você está na presença daquele que te transforma. Eu não sou louco de impedir o que o Espírito Santo está fazendo aqui nesta noite. Eu não sou tolo de impedir o que o Espírito Santo está fazendo aqui nesta noite. Ele está dizendo para mim: filho, eu estou limpando de dentro para fora, eu estou transformando de dentro para fora. Você não é e você não será uma figueira sem frutos. Você dará frutos, você dará frutos, você dará frutos, você dará frutos. É isso, Senhor, é isso, é isso. Eu não vou te pedir não, Senhor. Mas não retire isso, mas não. Se coloque sobre os seus pés essa noite. Vamos adorando a Ele. Aonde você está, receba a presença dele aí. Aonde você está, sinta a presença desse Deus que te renova, este Senhor que te levanta. Já tem gente derramando lágrimas aqui. Aonde você está, seja tocado. Aproveita agora, aproveita agora e fala para Ele, Senhor, é quem eu sou na Tua presença. Senhor, é quem eu sou na Tua presença.
Você não é figueira sem fruto, não. O Senhor dará fruto em ti. Eu tenho uma palavra para alguém aqui. E essa palavra é: não mude por esforço próprio. Não mude para agradar ninguém. Não tente para agradar as pessoas. Apenas siga, apenas ande, e o que for para ser transformado pela tua sinceridade, o próprio Espírito vai aplanando, o próprio Espírito vai afinando, o próprio Espírito vai transformando, o próprio Espírito vai dizendo: é eu que estou no controle, é eu que estou no controle, é eu que estou no controle.